o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, alguns trabalharam bem isso e outros trabalharam menos, mas a gente estava tudo correto. Como, por exemplo, o trabalho do Lucas Fernandes, Juscelio e Galielson. Estão aqui alguns deles? Ah, ninguém? Eu sei. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma jornada, foi simples, complexo, mas como eles agiram? Eles criaram os pontos de contato, bem semelhante àquilo que eu mostrei aqui sobre comprar a passagem aérea. Mas o que eles fizeram? Eles usaram recursos do próprio design, como você dividir por formas e cores, para definir o que é bom e o que é ruim naquele ponto de contato. Então aqui, um ponto bom ele botou abrir o app, né? Aí pode-se efetuar o cadastro utilizando a identidade certa. Então aqui foi um ponto positivo que ele colocou, e aqui foi um ponto negativo. O usuário pode ter dificuldade no cadastro. Então esse requisito usar uma parte boa, uma parte ruim foi legal que eles fizeram aqui, infelizmente eles estão aqui. Mas aí fica de sugestão para vocês para uma próxima vez. E com relação à pesquisa de satisfação, apenas um trabalho, apenas um trabalho, depois de toda a jornada, depois de todo o processo, se preocupou em perguntar o que o cliente achou, né? Então, só foi um trabalho que perguntou isso. No final do vídeo, perguntou lá a área de feedback, de perguntas do que o cliente achou sobre tudo. E isso é uma realidade que a gente vê na maioria dos apps, como o Uber, iFood, todos esses apps de solicitação de algum serviço online, eles têm esse feedback final. Então é muito bom a gente pensar nesse tipo de sugestão. Então, para hoje, agora hoje vai ser uma parte introdutória bem rápida e depois bem uma prática. E essa prática vai se assemelhar muito ao que a gente vai fazer no resto da disciplina para a nota final. Então, vai ser uma aula bem parecida com o que a gente vai fazer para o final, sendo que um pouco mais rebuscado para o fim e usando não o papel, mas o Adobe XD. Então, vamos falar um pouco de teste com usuários. Aqui embaixo. O que é um teste com usuários? Acho que vocês já estudaram isso várias vezes e tal. Mas aí tem o teste com o usuário, é você avaliar junto ao usuário que o sistema tem bom ou ruim, se ele funciona ou não. Então tem dois tipos de pesquisas que podem ser feitas, que é a direta e a indireta. A direta é você ir logo lá com o usuário, fazer aquela pesquisa junto com ele. E a indireta são pesquisas de satisfações, por exemplo, que você manda para o usuário, ele responde e ele retorna. Então tem essa pesquisa direta e a indireta. E aí, as etapas do teste com o usuário podem ser divididas em 3. Que a gente planejar como vai ser essa pesquisa, coletar realmente os dados e analisar eles. Então, na parte de planejamento, a gente pode se reunir com a equipe e fazer brainstorms, ver relatórios de lições aprendidas de outros testes, ou de testes de outras empresas, e ver o que é que eles fizeram que deram certo, o que é que eles fizeram que deram errado. E aí veio a parte de requisitos, que é tempo, local, pessoas e ferramentas. Na área de coletar, a gente vai realmente ao in-loco, né, com usuários, a gente vai usar por meio de formulário, de gravação de vídeo, áudio e tela do próprio usuário que ele estiver usando. E aí vai ter a parte de misturação também com ferramentas. E na parte de análise, a gente vai reunir toda essa parte de coleta dos dados que a gente coletou e tentar transformar isso em alguma informação útil. Então a gente vai usar gráficos, planilhas, tabelas, correlações entre uma variável e outra, para ver se ela ajuda a gente a criar uma outra ideia. E também de gestos e gravações das telas que a gente fez. Então são essas 3 etapas, a gente planeja, coleta e analisa. Na parte de planejar, a gente pode ter isso em reuniões operacionais. A gente se reúne em equipe, tem insights, faz um brainstorm e faz toda essa parte de requisito, né, que a gente vai ter. E aí a gente pode usar formulários de lições aprendidas, que é o quê? Recentemente, terça-feira, no caso, eu fui para uma palestra lá no Terças Projetos. Alguém já foi nesses Terças Projetos? Lá na Job eu recomendo, é de graça. E essa terça foi o Arnaldo Terrible, o sobrenome dele é Arnaldo Terrible. O cara é muito fera na área de gestão, ele é formado em educação, tem doutorado nisso e tem pós-doc na área de administração. Então ele mistura bem a parte de educação com a administração. Então ele falou nessa terça
sobre, ele é de São Paulo, sobre lições aprendidas. O que as empresas hoje, algumas áreas fazem e outras não. Que é o quê? Formalizar o que elas aprendem de bom e o que elas aprendem de ruim em documentos. Tanto no final do projeto, a gente perguntando numa reunião operacional o que teve de bom e ruim, quanto de cada um preencher aquilo ali durante todo o projeto. Hoje eu aprendi isso. Porque aí é um aprendizado pessoal e não de grupo. Então a gente vai ter o aprendizado pessoal e o de grupo. Por que o pessoal? O pessoal é interessante porque em uma empresa tem um desenvolvedor lá. A empresa praticamente depende dele para muita coisa. Então, se ele for preenchendo esse formulário de lições aprendidas de bom e ruim, sem precisar substituir ele, ou se ele pedir para sair, outra pessoa que vem no cargo dele pode ler toda essa documentação e ficar mais a par do que ele fez, né? O que ele aprendeu e o que ele fez de errado. Então, fazer essa avaliação de formulários de lições aprendidas. E aí, requisitos para testes, como tempo necessário, que vai ser para cada teste, tem que estar definido. Local, como vai ser isso. Se vai ter mesmo um local físico ou virtual. E pessoas envolvidas, que no caso são observadores, entrevistadores ou usuários. Para se especificar melhor, aqui uma imagem de uma equipe multidisciplinar, que aí elas vão se reunir para definir essa parte do planejamento, o que é que vai ter nesse teste. E vou dar só os slides aqui para mostrar como ele fala de pessoas, né, que são observadores, entrevistadores e o próprio usuário. Então aqui a gente tem os observadores, que são geralmente de equipes multidisciplinares, que vão avaliar em cada aspecto, cada profissional vai avaliar aquilo de um aspecto. Geralmente grandes empresas são feitas assim. E ali lá tem um entrevistador que vai orientar, guiar o usuário, mas não interferir no próprio teste. Só vai dar um apoio a ele se ele precisar e orientar como deve ser prosseguido, feito o teste, né? E também o usuário. Então a gente tem a parte dos observadores que vão observar isso, o entrevistador que vai orientar o usuário e o usuário para testar. Então a gente chega na parte do planejar e agora vamos coletar formulários para avaliação à distância. Geralmente os formulários são usados muito depois do teste novo. Com o usuário, você faz o teste, depois de ter feito todo o teste, a gente tem captado todos os dados que a gente precisa, a gente faz um formulário de avaliação dele, do que ele achou do próprio teste e do próprio sistema. Então, o formulário é sempre uma boa saída para isso, tanto em loco quanto virtualmente. E aí a gente faz também a coleta com gravação de vídeo, áudio e da própria tela, né, do usuário. Uma ferramenta que é muito usada, eu não sei se vocês já usaram aqui, é o Hotjar, que ele faz verificação de mapa de calor, de movimento do próprio mouse. Eu não sei se ele faz traqueamento de olho, não sei se ele faz isso. Mas existem também ferramentas que monitoram onde o usuário está olhando para a própria tela, entendeu? Para ver o que ele está pensando. Então, essa parte de coletar, que tem todo esse arcabouço, e aí é feito assim. Na parte de. Aqui é um outro exemplo. Nada impede. Aqui deve ser algo para uma empresa grande. Está testando em um laboratório assim, aqueles que abrem só bem filme. Mas nada impede que seja um pouco mais simples ou até em uma própria sala. Agora, o recomendado é que seja sempre em um ambiente controlado. Exemplo, eu vou dar um exemplo usando o Helder, nosso amigo. Semestre passado, eu acho que tu fez aqueles testes com a TV aqui lá. Foi? Pronto. Tu fez uns testes para avaliar o que os usuários iam perceber de bom e ruim do Netflix, do Amazon Prime e do Google, não foi? Da navegação da interface. Pronto, da navegação da interface. A gente aqui na universidade, a gente tem perspectivas de tanto o Lavide quanto o Link para prospectar um ambiente assim. E assim, mas enquanto a gente não tem, a gente usa as próprias salas e os próprios alunos para fazer esse tipo de teste. Né? Então, quando ela estava fazendo, eu participei também do próprio teste dele. Então, a gente fez aqui na própria sala. Aí, ao mesmo momento, estava tendo reunião lá aqui do lado dela, que era só separado com um negócio, e os alunos passando aqui, gritando, não sei o quê. Então, o teste foi bem
simples, funcionou para aqueles alunos que estavam ali, mas o ambiente não era era controlado. Então tinha professor entrando, tinha aluno entrando, tinha aluno passando gritando na porta, e isso aí como todo o teste. Né? Mas funcionou, né? Exato. Então aqui são ambientes ideais, que são caros, né, para produzir isso, mas dá na perspectiva. Então a gente tem que analisar os dados. Para analisar os dados, a gente pode utilizar gráficos e tabelas, que são muito usados na visualização de dados. A ciência da visualização de dados, né, como a gente vai visualizar aqueles dados para ter algum tipo de informação. Então, fazer comparações entre métricas, correlações entre elas, e gravações ajudam a identificar problemas de ergonomia e usabilidade. Então, a gente vai perceber tanto de usabilidade e também de gestos e comportamento do próprio usuário. Então, a partir das gravações de vídeo, áudio e interface, a gente pode correlacionar todas elas e ver, o usuário está correndo muito com o mouse para clicar em um botão. Esse botão pode ser mais perto. Então, a gente pode ter esse tipo de análise. Aqui é um exemplo de como pode ser feito também, mas devo buscar dúvida aqui, mas é um exemplo de dados que a gente pode atribuir, que pode retirar desse tipo de teste, retira faixa etária, essas coisas. Então é um exemplo de dashboard, né? Não em tempo real, porque vai ser complicado fazer isso, mas aí só um exemplo do que a gente pode retirar de informação dele. Né? Aí vamos partir um pouco da usabilidade. Usabilidade, acho que todos aqui já aprenderam isso várias e várias vezes, mas é a eficiência do uso das funcionalidades dos sistemas interativos, onde a ação do usuário é maximizada para alcançar a resolução da tarefa de uma forma mais fácil e agradável. Então, usabilidade é a gente criar um sistema de forma que ele seja adaptável ao usuário, que seja fácil de utilizar, e que no final de tudo, a IHC talvez ela não pense muito na parte agradável, na parte de satisfação disso. Ela pensa muito no fazer e dar certo. Fez, ela acertou, está funcionando. Mas a gente, como pensante na UX, a gente pensar que além de ela ser funcional, ela tem que ser agradável, trazer uma boa experiência. Então aqui, as velhas heurísticas, vocês aí já aprenderam muito sobre isso. Mas aí são princípios feitos por especialistas, como Nielsen, Norman, e tem outros também, não muito conhecidos, mas são recomendações que eles fazem que uma boa interface deve ter. Né? Então, isso aí, a gente pode fazer uma avaliação por inspeção nesse tipo de interface usando essas heurísticas que eles propõem. Né? Então, a gente pode fazer uma avaliação após o desenvolvimento da interface, como pode ser feita também a avaliação nessa etapa aqui do teste. Nessa etapa. Eles monitoraram aquelas heurísticas também em tempo real aqui durante o teste. Você pode ver aquela heurística que Nielsen fala, que nós não fala sobre feedback, que não está muito bom. Vamos corrigir isso aqui. Então ele pode avaliar tudo isso em tempo real ou após o desenvolvimento da interface. Acessibilidade, como eu falei no trabalho de vocês poucos pensaram nisso, e a gente pensar nisso é importante. É importante tanto para a sociedade, quanto para o próprio projeto, quanto até para a parte de dinheiro. Por exemplo, o Velibras aqui é um projeto grande, que acho que vocês devem conhecer. Teve uma grande verba para produzir ele, e ele também foi criada empresa sobre ele também, que gera um retorno financeiro. E a partir, acho que do próximo ano, ou de 2021, vai ser obrigatório na sala de cinema ter acessibilidade. Então, estão cotando o Velibras para que inclua nessa sala de cinema para quem é surdo ver. Está passando lá o filme e de vez da própria legenda que muitos surdos não entendem bem o português ou não sabem ler, eles possam usar a fantasia para entender. Tem vários sites que colocam o Velibras em cima. Pronto, a gente desenvolveu do governo, tipo o Enem e tudo. A gente foi contratado pelo Ministério do Planejamento para desenvolver isso para os portais do governo. Mas nada impede que os outros sites usem esse, que foi criado um plugin, que nada que usem nos seus próprios sites. Eu acho que a Vivo usa, a Claro usa, tem várias grandes empresas que elas também usam o Velibras, que o grande concorrente dele é o RedTalk, que é uma empresa que desenvolveu algo parecido. Mas eles têm 3 mil e poucos sinais catalogados lá, a gente tem mais de 15 mil, acho, sinais ou mais. Então,
Mas aí pode ser usado... Então falou, né? Falou. Eu posso só adicionar informação sobre essa Pode. especialidade? É que eu tô lendo aqui o PDF da International Design Foundation, né? E eles falam que a acessibilidade geralmente, quando você vai pensar em experiência do usuário, é negligenciada pelas empresas. Porque eles têm a ideia de que é um segmento pequeno da população. Só que eles fizeram um censo em 2010, nos Estados Unidos, 19% da população são pessoas com, como é que chama? Necessidades especiais. Exatamente, necessidades especiais. E que em países subdesenvolvidos, tipo, o Brasil está em desenvolvimento, né? O país considerado desenvolvido, essa porcentagem é maior. Então, 19% da população é muito gente. Então, se você desconsidera esse tipo se você desconsiderar a acessibilidade do seu produto, você está perdendo um quinto, né? No mínimo, assim, de possíveis consumidores do seu produto. Pronto, no caso mesmo, com o Velibras, a gente fizeram as estatísticas e tinha, no Brasil são 217 milhões de pessoas, eu acho, por aí. E 10 milhões são surdos, ou tem algum tipo de deficiência que se assemelhe com a surdez. Então, se a gente pensar, uma empresa que negligencia um público desse, se for pensar economicamente, a gente se liga aí, se existe um aplicativo, alguma coisa assim, que conseguisse tirar R$1 de cada pessoa dessa. O cara ia ter 10 milhões de E sem contar que, isso, né? e sem contar que as pessoas com deficiência, eles têm poucas opções. Então, se você faz um aplicativo que seja propício a eles, que funcione com eles com certeza vão usar, entendeu? Pronto, com o Velibras mesmo, eu acho que postou ontem no próprio Instagram do Velibras, que eles foram eleitos o aplicativo de tradução em Libras mais eficiente e agradável do Brasil todo. Então já ganhou de outros aplicativos que são poucos, eu acho que são 1 ou 2 que tem aqui, fora o Velibras, então ele se destacou como um top deles. Então é isso mesmo. Se tiver pouca oportunidade, quem se aproveitar disso vai sair na frente. Então, pensar nessa acessibilidade é importante, tanto da parte de vista social, como da parte de vista econômica. É um público esperando só o produto estar pronto. Só o produto. A gente tem uma opção, né? Mas eles não, eles estão esperando alguma coisa que se diferencie para ele. Então é pensar nisso. E aí vem um pouco do que a gente vai fazer hoje, que é o teste em papel. A gente já fez um protótipo desse nível, sendo que a gente fez um protótipo de acordo com o briefing que eu passei. Hoje a gente vai utilizar tudo o que a gente aprendeu de requisitos, jornadas, persona, para prototipar isso de uma forma mais eficiente. Né? Então, teste em papel. A gente fez o protótipo, a gente vai fazer hoje também o protótipo e o teste. Então, testar em papel dá. Então, a gente vai fazer isso. Então, é rápido, porque é mais rápido do que você usar um programa, ou ter um programa aí detalhando isso para o programa, do que você pegar já um lápis e fazer isso rapidinho. Então, é rápido, barato, porque você usa papel e lápis e tempo. É fácil, porque não necessita de habilidade de desenho, nada muito rebuscado, só você saber fazer uma linha um pouquinho certa, já está bom demais. Agora, tem uma dificuldade dele que ele é pouco interativo. Você pode testar usando ele, mas ele é pouco interativo, até porque é papel. Mas aí, um exemplo de como pode ser um teste, que foi uma empresa, que eu não sei qual, mas aí eles usaram para fazer essa ideia. Isso aqui é como se fosse o painel que o próprio Adobe XD usa. É um artboard grande, e aí tem várias telas que você vai manipular e vai ficar aparentemente dessa mesma forma. Então aí são várias telas, que aí pode visualizar em um plano maior, assim, tudo o que está onde vai para cada tela, como você pode fazer o teste trocando a tela. Por exemplo, o usuário vai testar no papel. Geralmente, esse usuário é próprio integrante da equipe ou da empresa. Então, nunca você vai chamar um usuário de fora, vem testar aqui para testar no papel. Tem lógica. Mas aí, um teste prévio é você fazer com o integrante da própria equipe ou da empresa. Então, aí o teste é assim: você clica, ele aperta em algum botão, aí você vê lá, você clica a folha dele e bota outra folha, que é para ir para aquela tela. E assim você vai fazendo o teste. E aí, um pouco sobre o teste.
Aí existem roteiros e protocolos, né, para um teste com usuários, são recomendações iniciais sobre isso. Você pode usar todas elas e acrescentar mais coisas ao seu teste em específico, mas aí um padrão é esse. É receber o usuário voluntário. Quando você vai fazer um teste, você vai convidar, né, o usuário, vai receber ele com atenção, claro. Receber, mostrar o ambiente de equipamentos. Quando o usuário chega, ele não conhece, geralmente eles não conhecem um ambiente que é de teste. Então, se ele chegar num ambiente desse tipo aqui, a gente chegar também, a gente vai se assustar um pouco. Né? Quer dizer, quando você é interrogado ou fez alguma coisa de errado. Então, chegar num ambiente desse, a gente tem que explicar a ele sobre o teste, como vai ser o processo, como vai funcionar, todo esse pessoal. Tem pessoal aí atrás que vai avaliar esse exame, que vai filmar por esse. Eu vou estar aqui orientando, tem que dar todo esse suporte aí, né? Senão vai ficar com medo. E pode acabar atrapalhando no teste, né? Porque ele vai ficar nervoso e não fazer nada direito. Atrapalha muito. Só da pessoa estar com um observador perto, aí faça isso, clique, faça o seu cadastro. Só o dia e o cara está perto olhando, ele já fica nervoso. Ele, rapaz, será que eu vou fazer certo ou não? Então tem que deixar ele bem tranquilo. Explicar as diretrizes durante o teste vai ser assim, vai ter um tempo, tem as atividades, e você se realizar ou não é bom para a gente. Realizando ou não aquela atividade, né? Aquela tarefa. Se explicar sobre o processo de teste, as ferramentas, o tempo, tarefas, aí roteiro dos testes. O roteiro, você pode entregar para o usuário, tem o roteiro do próprio tester, quem é que vai testar para ele se organizar, e tem o roteiro que você pode dar para o usuário, exemplo, que é que você faça o cadastro, faça o login, faça uma compra. Então, o usuário, depende do entrevistador, está orientando ele, pelo próprio roteiro ele vai vendo. Eu faço aqui primeiro, depois eu faço isso. Ele se orientar. Que foi o que tu fez, Alder. Tinha o roteiro, né? Para poder teste, é bem mais organizado assim. Aí, após o teste, realizar um questionário sobre as tarefas e ver a satisfação dele, o que ele achou daquele teste, tanto do sistema em si, quanto do próprio teste em si também, se foi agradável, a experiência dele. Então, a gente avaliar tudo isso é sempre bom. E, por fim, eu quero agradecer ao usuário, porque geralmente, quando a gente está fazendo um teste, a gente chama um monte de gente, chama uma de 10, 30, 100 pessoas. Aí, quando termina um, já chama outro, próximo, mas tem aquela atenção de agradecer, porque aquilo foi um favor, né, que ele fez. Então, agradecer é sempre importante. Aí, vamos lá, o que não fazer? Pagar pelo próprio teste, isso é contra a lei. Eu acho que é contra a lei, mas eu já vi algumas portarias que falam isso, que não pode pagar porque isso interfere no resultado. Acho que até a portaria que eu coloquei ali. Quem quiser, depois eu passo essa portaria. Que essa portaria é feita pelo Ministério da Saúde. Porque você está lidando com pessoas, então é com a saúde mental delas, se elas gostarem ou não. Então é daí quem organiza isso, quem gera é o Ministério da Saúde. Então, pagar pelo teste nunca. Pode dar um chocolatinho depois, mas nada de coisa de dinheiro. Forçar o usuário a fazer, claro que você não vai forçar tanto ele aí, quanto ele faça essa tarefa. Não, mas eu não sei, mas faça essa tarefa. Não, isso não pode. Então, ajudar na execução. Sobre esse negócio que você está falando de pagar o teste, eu vejo assim, por exemplo, muitos youtubers, por exemplo, quando fazem review de produtos, etc. Isso se encaixaria em alguma parte desse ponto? Não. Por exemplo, patrocinado por uma empresa, alguma coisa? Não se encaixaria, porque ali é uma coisa bem econômica deles, né? É uma troca de serviços. Então a empresa está comprando um serviço dele. Aqui ele não está comprando um serviço do usuário, ele está comprando o tempo dele para ele vir testar de bom grado aquele sistema. Então é bem diferente. Tem um modelo de negócio dele é outro. Então, ajudar na execução da tarefa, se o usuário não sabe fazer uma coisa, diga ele que pule para a próxima etapa do roteiro. Não que ele vá, clica aqui, faz aqui. Não, isso aí não pode. Preconceito, isso também é muito importante. Como isso se dá? Exemplo, você vai fazer um teste com pessoas mais idosas. Aí o teste, o cara que vai entrevistar é uma pessoa jovem. Aqui, quem já não reclamou da mãe, da avó, que vem perguntar alguma coisa, não sei disso não faço não. Isso é um preconceito que a gente tem, né? Então, a gente usar isso em um teste também é muito perigoso. Então,
tanto porque a gente está lidando com a saúde. A gente tem que imaginar que um teste não está lidando com a saúde do próprio usuário também. Então, para conceito com idosos, essas coisas, então é sempre bom ficar atento. Ficar impaciente. O entrevistador vê que o usuário não está conseguindo. Aí ele fica impaciente, que é uma forma de preconceito que ele diz, não, faz logo, agilize, clica ali, isso aqui, orientar, isso aí também nunca é aconselhado. Então, ficar sempre calmo, para que o usuário também fique calmo e tente fazer aquela tarefa, não. Se ele não conseguiu realizar, porque tem algum problema ali. E, quando terminar, sempre agradecer, né? A gente não deixar de agradecer por um favor é um pouco chato. Esse distrair o usuário é tipo... Sim, distrair o usuário é você estar perguntando uma coisa e você querer conversar com o usuário sobre alguma outra coisa durante o teste. Ou distrair o usuário de um ambiente, como aqui com o próprio Welder. Quando o usuário estava testando, chegava alguém, abria a porta, ia conversar, não sei o quê. Então isso aí... Ou então deixar o cara lá fazendo o teste e o cara vai jogar, sei lá. Você não pode interferir em basicamente nada com relação à realização da tarefa dele. Você vai dizer, faça isso. Se ele não conseguir fazer, muda para a próxima etapa, porque ele tem alguma falha que o usuário não está conseguindo perceber. Então isso aí é importante, porque você vai corrigir ali, né, na etapa de teste. Lições aprendidas, como eu já falei, a gente sempre gosta de ter esse questionário de avaliação, tanto para o usuário, quando ele terminar o teste, quanto após isso, para nós mesmos. Aí toda a equipe de teste se reunir e ver o que foi bom e o que foi ruim. Então, é importante para a integração, se uma pessoa sai e outra vem entra, é importante para essa integração. E a prevenção de próximos erros. Né? Você errou agora, aprendeu, no próximo você já não erra mais. Aí erra outra coisa, aprende, corrige, aprende. E sempre a gente pensar, não só no teste, como a IHC, bem metódica, mas sempre pensar na parte meio que subjetiva daquele teste. Então, pensar como a experiência vai se dar. Então, sempre pensar como a UX vai se comportar dentro dessa etapa do próprio teste. Só uma outra coisa também. Nessa questão, por exemplo, o teste, a pessoa depois vai dar um feedback, né? Porque ela achou. É o ideal. Só que, tipo, suponhando que a pessoa saiba que foi você que criou aquilo. Não poderia ter, assim, uma certa coisa, tipo, a pessoa que não fala tão mal, assim, produto. A imparcialidade, né? É. Não, tem. O ideal é que você torne ele, o usuário, passe essa tranquilidade para ele, que ele não pense em agradar você, mas sim em realizar aquela atividade. O ideal é que seja assim. Mas se ele souber que foi você, certamente ele vai ter algum tipo de produto contra isso, de reclamar uma coisa assim. Então é trabalhar isso para que ele evite isso. Mas existe sim. Então, pensar como a UX, numa etapa de teste, pensar no conforto. Você vai levar o usuário para uma sala, então pergunta se ele prefere ar-condicionado, aberto, quer uma água, quer uma coisa assim. Então, sempre pensar nesse conforto. Comodidade. Não é você estar em São Paulo, aí pedir que um pessoal venha lá para fazer o teste. Se for isso, comodidade é você pagar um avião, um Uber e tal. Então, sempre pensar nisso, na atenção que você vai ter com aquele usuário, é sempre importante. Pontualidade, que ninguém passa o dia todo só para fazer um teste, você tem outras obrigações, então ser pontual é importante. E ver essa satisfação dele, né? Como é que ele se comportou ao final de tudo isso. Então, a gente sempre lembrar que isso é um favor. Ninguém pode pagar por isso. Sempre aqui, quando a gente faz um teste, é um amigo que meio que exige que o outro vá. Mas numa empresa séria, isso é um favor que o usuário faz. Então a gente sempre lembra disso, que é um favor que ele está fazendo e respeitar. Né? Então, como exercício prático da aula de hoje, a gente vai fazer essas etapas aí. A gente vai fazer o exercício prático no nível 7, então a gente vai definir o tema, que é a educação à distância, para o ensino superior. Aí a gente vai criar personas e requisitos, como a gente já fez, vai escolher entre um modelo de aplicativo ou site web, aí vocês vão escolher de cada grupo, como vão se dividir, aí vão desenhar uma jornada, prototipar em baixa qualidade num papel e realizar o teste. Aí a gente vai cortar eles e realizar o teste com o próprio papel, então, e apresentar.
Então eu queria que vocês se dividissem. Eu gosto de 3, para ser mais rápido. Quem pudesse dar um grupo de 3 aí. Em grupo de 3 grupos de grupos. 3 grupos no total na sala. Isso. 3 grupos no total. Como vocês se organizem aí para gente começar. Aí é bom que vocês se organizem bem em grupo. Um lá de canto, outro aqui e outro aqui. Para não interferir muito. 3 grupos.